Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Antes de iniciarmos, informamos que já recebemos uma orientação. Embora estejamos preparando um novo conteúdo para reflexão ou meditação, vocês não precisam esperar por este novo conteúdo. Tudo disponibilizado aqui para relaxamento ou meditação são fontes de energia positiva. Então, se sentir algum tipo de sobrecarga, escolha um conteúdo aqui ou de outro canal com o qual esteja acostumado a relaxar ou meditar, e assim que tivermos mais mensagens, repassaremos até fora do horário comum das publicações dos vídeos. É como necessitar de doses de vitaminas essenciais para prosseguir, principalmente nesses momentos, não se preocupem. Nós prometemos um conteúdo sobre uma pessoa que citamos, ou melhor, a Dana Razinova citou nos contra-argumentos em relação a algumas afirmações do Sean Morton, supostamente enviadas telepaticamente pelos pleiadianos. Então hoje nós queremos falar sobre o Thomas Castello, um insider. Infelizmente não temos sua localização e no final do conteúdo você vai entender por quê. Thomas foi ex-oficial de segurança em Dulce, desligou-se ou foi desligado um ano antes de desaparecer. Dulce fica localizada na Montanha Archuleta, sua entrada é camuflada e os indígenas que vivem por lá não falam no assunto, mas sabem que a base existe e sabem que há vida intraterrena, entre outras coisas, já que vêm frequentemente atividades desse tipo por lá. Fundada entre 1937 e 1938, foi ampliada gradativamente para em 66 conseguir se conectar com túneis no Arizona. Os níveis inferiores extremos são cavernas naturais, não feitas por humanos. Foi formada uma máquina avançada que escava túneis e deixa as paredes lisas, que viram vidro polido por causa da alta temperatura. Normalmente, segundo Thomas, as bases são construídas sobre cavernas já existentes por milhões de anos no planeta e são usadas pelos Reps em forma humanoide, que vivem nessas cavernas por séculos. Há fontes de enxofre que são perfeitas para os não terrenos. A Área 51 ficou na Berlinda por um tempo por causa do caso Roswell, mas não há quase nada lá, mas sim debaixo dela. Objetos aéreos não identificados entram e saem da Montanha Archuleta e do solo é difícil identificar a entrada, quase impossível. É algo enorme, ela é cercada por outras bases em tamanho e o conjunto se compara de uma forma impressionante em tamanho à ilha de Manhattan. Thomas tinha autorização de alta segurança e ele diz que alguns seres que estão no nível inferior já estão aqui há milhões de anos. Existem os mais claros, quase brancos, que não são Reps, mas sim Drak. Como que o Andrean disse, espécies apresentam diferenças entre si. O Thomas confirma isso quando diz que há Reps de cor verde, outros são mais amarronzados, só que nenhum deles considera a espécie humana semeada aqui
como legítima proprietária do planeta. Pensando bem, ninguém tem propriedade sobre um planeta. Seja qual for a espécie que vive em cima de um, que ocupe vida, o planeta é senciente, como a Terra é senciente, como Gaia é senciente. Não existe um título de propriedade. A dificuldade em encontrar imagens de Thomas é incrível. Segundo ele, os cinzas menores são subalternos dos Rep, que por sua vez são subalternos dos Draco. Ele era técnico sênior de segurança e às vezes precisava se comunicar com eles. E se houvesse algum tipo de problema, ele precisava se envolver. Havia um superior, um White Drac, branco, e sempre havia tensão e conflitos quando um humano não era bem visto. Eles exigiam a retirada daquele humano do local e isso era feito rapidamente para a própria segurança do trabalhador. Existem dutos de ventilação que ficam entre os arbustos na região, entre a vegetação, e há câmeras nas aberturas. Thomas afirma que muitos dias eram um caos. Eram problemas sem fim, de uma parte, da outra. Humanos treinados para isso não aceitavam coisas como ordens, volte ao trabalho. Lembramos do conflito onde o Phil Schneider teve participação e foi atingido de uma forma tão grave. Haviam limites e muitos humanos, sem querer ou querendo, avançavam esses limites. Faz parte do ser humano ser curioso. E isso é perigoso porque era registrado por câmeras e, antes que o problema se tornasse sério demais, Thomas precisava intervir. Quando perguntaram se existiam outras entradas para a base, ele respondeu: em todos os lugares. Ele disse que é como uma rodovia que cruza o mundo, só que de forma subterrânea. Há viagens mais rápidas e existem pontos de verificação em cada país. Pelo menos com certeza, ele afirmou que todos os estados lá do Tio Sam possuem isso. Podem estar camufladas em pedreiras debaixo de bases, dentro das florestas, montanhas. Então, em uma pequena ordem de prioridade, Novo México, Arizona, Califórnia, Montana, Idaho, Colorado, Pensilvânia, Kansas, Arkansas e Missouri. Há histórias por lá de pessoas que eram trilheiras ou caminhantes que entraram em túneis e nunca mais foram vistos. Muitas entradas são camufladas, parecem sólidas, mas se alguém colocar a mão verá que é uma ilusão, mas ao mesmo tempo alertará todo um sistema de segurança. Thomas disse que há uma versão que não é falada abertamente, ele soube, ele não viu, sobre um zelador de um cinema que encontrou um túnel debaixo de Crossroads Mall, que é um pequeno shopping na cidade de Iowa. E esse zelador seguiu o túnel por um tempo até que encontrou um humanoide com características de um Rep. E imediatamente, muito assustado, ele correu de volta. É claro que deixaram ele sair. Ele contou o que viu a todos os seus colegas de trabalho. No dia seguinte, agentes que não se identificaram chegaram ao local e fecharam a entrada. Ele afirma que o coletivo Rep é desprovido de qualquer cuidado, preocupação ou compaixão pelos humanos. A ordem era, em caso de um conflito, dar a estes seres a condição de rendição incondicional. Caso não aceitassem, o que acontecia na grande maioria das vezes, as forças especiais poderiam intervir. Mas infelizmente isso causava uma retaliação muito grande porque muitos que desaparecem ao redor do mundo não significa que eles não existam mais. Eles podem estar em algum desses lugares espalhados pelo mundo e são eles que pagam o preço desses conflitos. Tratados foram quebrados, algumas bases foram tomadas, como já falamos aqui, algumas delas foram ou retomadas ou fechadas definitivamente. Quando ouvimos mensagens dizendo que a humanidade verá com seus próprios olhos
muitas coisas, chegará a hora em que o que não pode se ver será visto, porque subirá à tona. Como ato de boa-fé, uma vez a espécie rap foi convidada a participar de uma reunião para tratar de assuntos de paz. Mas negaram participar da reunião, pois estão interessados em expandir seus interesses, alimentando seu apetite por conquistas. Então, toda ajuda que um dia ofereceram, na verdade, era um meio de chegar ao que desejavam. É impossível dizer que vários casos sentidos na superfície não são gerados por conflitos que estão acontecendo bem debaixo dos nossos pés. Mas também é algo que não podemos provar. Então, finalizando essa parte, temos o famoso Monte Shasta, na Califórnia. É um ponto-chave e, segundo Thomas, todos os governantes lá da terra do Tio Sam já foram ao Monte Shasta para conhecer e saber que há um rei do mundo. E eles teriam que repassar o comando do país. Portanto, eles são apenas puppets. Anon e os Drak possuem um objetivo que foi falsamente transmitido ao Shan, que é despopular o planeta. Então, aqueles que prezam pela liberdade, seja aqui ou a liberdade planetária, precisam saber que há infiltrados também da verdadeira luz em lugares-chave. E ficar perguntando qual é a fonte? Qual é a fonte? É inútil, porque a informação que nos chega muitas vezes não vem direto dessa fonte que está infiltrada. Isso seria muito perigoso. Então, nós não podemos arriscar essas fontes que estão nesses lugares-chave, mantendo ali a sua ação, o seu papel arriscando a vida. Entendam isso, por favor. Nós já falamos aqui no canal, já tivemos aqui no planeta uma condição de infestação. Sabe quando uma casa sofre uma infestação de cupim, de barata? Pois é, isso já foi tratado há alguns anos e mesmo assim, os que ainda restam precisam ser retirados, ainda são muitos, porque a infestação, quando não tratada adequadamente, tende a se repetir. É como baratinha francesa, aquela barata pequenininha. Ocupam a sua casa toda, você tem um trabalhão para se livrar delas. Geralmente elas são agentes externos porque a sua casa é limpa, você não acumula lixo, mas elas chegam em sacolas de lugares que não são limpos, engradados muitas vezes. Então, quando você pensa que não há mais nenhuma na sua casa, você vê uma no azulejo da cozinha e você não tem mais paz. Porque você sabe que se sobrou uma, terá outra. É mais ou menos assim. Títulos nobres são dados a humanos que colaboram em nível governamental mais alto, como se fosse uma gratificação ou um reconhecimento, mas apenas estão alimentando algo que eles sabem que o humano tem, ego, e tornando aquela pessoa uma pessoa mais iludida, achando que tem algum valor para eles. Antes de fechar a minha conta em uma plataforma, eu conheci um exopolítico, acho que já comentei isso aqui, que me colocou em todos os grupos possíveis de exopolítica da América do Sul e também fora dela. E eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo e ele me respondeu que no futuro a América do Sul teria um papel muito importante. Acabei deixando tudo para lá, porque não podíamos conversar no Messenger. Normalmente era aberta uma aba preta, secreta. Então, posso dizer que no momento eu estou cansada de redes sociais, que a meu ver, fique bem claro, é uma orientação pessoal. Para mim, era uma distração, uma perda de tempo, e principalmente depois que no Insta eu teria que pagar um valor para ter aquele selo azul de verificação, para provar que eu era eu. Então eu me cansei. Tive bons contatos por lá, mas se foram genuínos, vão me encontrar onde eu estiver. Thomas tinha autorização superior,
mas não para os elevadores que levam ao inferior extremo. Por fim, ele revela que há nórdicos renegados operando no nível 6, porque humanos não mandam nos níveis 5, 6 e 7. Thomas disse que fez um juramento de que não importava o que visse ou ouvisse, nunca divulgaria informações, e se ele fosse considerado um traidor, automaticamente estaria desistindo voluntariamente da sua própria existência. Todos os dias, ele era lembrado que no local chamado hospital estavam sendo feitos experimentos importantes e que ninguém deveria falar com internos, para não destruir anos e anos de trabalho de pesquisa. Entretanto, uma única vez, um homem chamou a atenção de Thomas, disse a ele o seu nome e disse que alguém na superfície deveria estar procurando por ele. No fim de semana, Thomas procurou um amigo que era policial e pediu que verificasse os dados com aquele nome, porque ele tinha brigado com ele e estava curioso de saber onde ele morava, precisava de mais dados. Dias depois, o amigo de Thomas disse que aquele homem constava no sistema como desaparecido, e quando ele voltou ao trabalho em Dulce, não encontrou mais aquele homem no lugar onde ele estava. Terminando esta parte, acho que muitos aqui lembram da clássica série V e o remake feito com a Morena Baccarin. Entretanto, a série foi cancelada após a primeira temporada. Thomas disse que o roteirista o conhece pessoalmente. Ele conta sobre um conflito imenso que houve entre humanos e não terrenos que acabou muito mal, e isso corrobora as informações do Bob Lazar, do Phil Schneider. Thomas disse que não espera que ninguém acredite nele, porque outras pessoas já apresentaram provas, e ele não quer dar palestras, mais entrevistas, ele quer apenas se manter vivo. A questão final é: o que você sabe da história é o que contaram, não é o que você viu. Fulano disse, escreveu, viu, viveu. Mas Thomas diz: estou dizendo que se eu desaparecer, falem a respeito, exponham aquele lugar. Atualmente eu moro em um barraco abandonado, comprei por $11, não uso meu nome, não visito meu país. E sim, desdobramento ou sonho, você encontrar um desses seres, mostre claramente que não quer problemas. Primeiro, mostre se você estiver na forma física, as mãos abertas, palmas para frente, braços para baixo, nunca os levante. Se ele não falar, saia lentamente do local onde estiver. Tenha isso na sua mente, treine a sua mente, treine sua consciência, sua essência. Se ele quiser falar alguma coisa, não interrompa, não toque nele. E se ele sibilar, recue alguns passos para trás sem medo. Controle o seu pânico, se isso acontecer até em visão na 3D. Agora, caso avancem, você tem todo o direito de usar o que tem, quem você é, sua essência energética, o seu direito de verbalizar seus direitos como espécie, conectada à fonte criadora com convicção. A esposa e o filho de Thomas desapareceram há muito tempo, seu irmão idem, e nem sabemos se Thomas ainda está entre nós, porque ele agora deverá ter, se estiver vivo, mais ou menos 83 anos, e se ainda estiver nesse lugar para onde ele se mudou. Então aqui fica o término da entrevista. Se formos orientados, faremos uma segunda parte. O código seria G2-77. Se você desejar, continue conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Muito amor, muita paz, muita sabedoria e discernimento, e principalmente muita da verdadeira luz.